Existem muitos brasileiros que trabalham na escala 6x1 e é uma rotina bem puxada, bem cansativa, onde a pessoa trabalha muito, ela descansa pouco, e é por isso que o projeto que propõe o fim da escala 6x1 mexeu tanto com o Brasil. A proposta, ela quer mudar a lei da jornada de trabalho para que caia em 40 horas semanais, ou seja, o famoso 5x2. A pessoa trabalha 5 dias e folga 2. E esse assunto, ele gerou uma guerra de opiniões nas redes sociais. Você abre o seu Instagram, todos os posts, você vê pessoas que estão de um lado, de outro, e aí de um lado você tem as empresas que falam que o comércio vai quebrar, que tudo vai ficar mais caro, e do outro lado tem os trabalhadores que falam que eles não aguentam mais, que o esgotamento físico e mental ele é muito grande. Mas no fim, quem que tá certo nessa discussão, né? O que vai acontecer com os empregos, com os salários, com o preço das coisas, por exemplo, no supermercado, se essa lei ela passar no Senado, porque ela ainda não entrou em vigor, esse é um ponto importante. Esse vídeo é justamente pra gente conseguir clarear esse cenário. A primeira grande dúvida que passa na cabeça de todo mundo é se eu trabalhar menos dias, o meu salário ele vai ser menor? E é só um grande não, porque a proposta ela proíbe qualquer tipo de corte no pagamento ou também no piso da categoria. Então você vai conseguir trabalhar menos, mas você também vai receber exatamente a mesma coisa no final do mês. Ganho 1.600, ganho R$2.000, 3, 4, o salário vai continuar igual. Outro ponto importante é que essa mudança não vai acontecer de uma hora para outra igual algumas pessoas estão rachando. Você não vai simplesmente dormir nos 6x1, né? E aí você acorda e caramba, agora eu posso ter 2 dias de folga. Tem uma regra de transição pensada para justamente a gente ter um período de 14 meses, que vai ser dividido inclusive em 2 etapas, que é para dar o tempo ali do comércio ele conseguir se ajustar, se planejar também. Então a primeira jornada ela vai cair para 44 horas. Então vai ser dessa forma, a gente vai primeiro passar 44 horas, depois ele vai passar para 42 horas, tá? Isso aqui já vai garantir os 2 dias de folga, só que aí depois de 1 ano é que cai definitivamente isso aqui para as 40 horas semanais. Claro que o projeto também ele traz algumas exceções, que é importante frisar, porque senão o nosso país ele vai travar completamente. Então, por exemplo, médico, motorista de ônibus, policial, algumas pessoas da limpeza, por exemplo, elas vão continuar em um regime meio que especial ali de plantão, porque são serviços essenciais e que não dá para parar. Se parar, a gente tá completamente lascado. E alguns cargos de altíssima gestão também, que ganham salários que são bem acima da média. Então a gente tá falando de, por exemplo, cargos de diretores, CEOs, enfim. A regra ela foi pensada ali pro trabalhador do dia a dia. Agora, um ponto importante, um exercício que eu quero fazer com você. Caso você não tenha uma empresa, vamos imaginar por um segundo, se coloca no lugar ali do pequeno dono de negócio, do pequeno empresário, pra gente conseguir entender isso melhor. Muitos desses negócios precisam funcionar 7 dias por semana para eles conseguirem se pagar. E não é simplesmente o que muitas pessoas acham, é ganância do dono, ele vai ficar rico, tá explorando o trabalhador. Não é isso. As margens, inclusive, desse tipo de negócio é bem apertada. Então, se o funcionário que trabalhava 6 dias, agora ele só pode trabalhar 5, a conta ela começa a apertar. E aí, para manter a loja aberta no sábado, no domingo, o empresário ele tem, assim, 2 saídas, 2 coisas que ele pode fazer. Ou ele contrata mais pessoas para cobrir as folgas dos dias onde as pessoas não vão trabalhar, ou ele também paga a hora extra para a equipe que ele já tem. Só que no Brasil tem um detalhe extremamente importante que as pessoas esquecem, é que assim, a hora extra, ela é bem cara. Na média, o custo da folha de pagamento das empresas, inclusive, pode acabar subindo cerca de 7%. Então, como eu disse, a maioria desses negócios trabalha com uma margem muito apertada. Então, esse aumento de custo, ele não simplesmente vai sumir, diminuir a carga de trabalho das pessoas, os meus custos ali, eles vão subir e eu não vou repassar para ninguém. O mais provável que aconteça é justamente esse repasse nos preços para o consumidor final, ou seja, para a gente. E tem economistas que, inclusive, alertam que o preço do prato feito, por exemplo, ou de comidas, ou do pão, ou de alguns serviços, pode subir. E aí a gente vai ficar um pouco lascado. A gente vai se lascar um pouco nesse processo. E também tem a segunda alternativa que existe, é que para eles não fecharem, algumas empresas podem optar por acelerar ali o processo de automação delas. Ou seja, elas podem acabar trocando pessoas por totens de atendimento que já tem em diversos lugares. Aqui em São Paulo, por exemplo, você vai nos shoppings, tem diversos estabelecimentos que tem isso, tá se tornando cada vez mais comum. Ou também tem até um terceiro ponto que eu quase esqueci de falar, que é um cenário até pior, que é eles contratando pessoas sem ter a carteira assinada, ou seja, ali na informalidade. Então essas pessoas vão virar trabalhadores informais, só que aí é aquilo, o trabalhador ele perde o quê? Direito ao FGTS, a férias, a 13º. Por isso que o governo ele vai precisar criar alguns incentivos para conseguir reduzir os impostos
dessas pequenas empresas, onde nenhum dos lados vai precisar perder, mas tentar chegar num consenso ali onde os dois lados podem ganhar com isso ou sofrer o menos possível. Mas não dá para depender do governo para tudo, inclusive para te ajudar a transformar a sua vida financeira. E caso você não saiba, eu sou planejador financeiro e eu já ajudei diversas famílias e pessoas com o meu acompanhamento pessoal a conseguirem ter clareza das suas finanças, conseguir economizar mais, investir melhor com segurança e também atingir seus objetivos muito mais fácil. Se você quiser saber como que funciona, preencha o formulário que tá aqui embaixo, fechou? Tem também um detalhe nessa lei que passa pouco despercebido, que é um ponto interessante até, quando a gente fala, que é o tal do DSR. Aí você me pergunta, Léo, que diacho é o DSR? O que é isso? É o descanso semanal remunerado. Ou seja, para quem ganha comissão, isso aqui é bem importante, você trabalha com vendas. A lei, ela diz que a empresa ela precisa pagar um valor extra de descanso calculado com base nas comissões que você vendeu. É uma conta simples, tá? Eles vão pegar o total de comissões que você teve, dividir pelo número de dias úteis que você trabalhou e multiplicar pelos dias de folga que você teve no mês. É isso. Ou seja, a escala atual do 6 por 1, no mês normal a gente fala que tem 26 dias de trabalho e 4 dias de folga, para quem tá nesse regime. Só que quando mudar para a escala 5 por 2, o número de dias trabalhados, ele vai cair para 22 e o número de folgas vai dobrar para 8. E o que acontece é o seguinte, se um vendedor ele bate a meta e ganha 3 mil reais, por exemplo, de comissão, no modelo antigo, a empresa ela pagava ali por volta de 460 reais de imposto ali pro descanso, só que no novo modelo, essa mesma comissão vai exigir que a empresa pague um valor de mais de R$ 1.000. Ou seja, é um salto, quando a gente olha, de praticamente mais de 130%. Ou seja, é um valor muito alto. E é por isso que o varejo, inclusive, está pressionando o Senado para que eles possam ter uma flexibilidade um pouquinho maior, porque se isso acontecer, sim, vai pesar pro preço, vai pesar ali pro pequeno empresário. Então a gente tem o lado financeiro, que precisa sim ter inteligência, precisa sim ter cuidado, e a gente tem também o lado humano, que no fim mostra que a escala 6 por 1 é sim uma necessidade importante. O Brasil, inclusive, infelizmente, é um dos países com os maiores índices de esgotamento mental, acidentes de trabalho no mundo. E a medicina prova que esse cansaço extremo e essa falta de descanso é o que causam boa parte disso, infelizmente. E geralmente é no final de uma jornada exaustiva, ali que a pessoa está trabalhando, que a atenção falha, que os acidentes acontecem, então esse descanso, ele precisa também acontecer. Casos de ansiedade, depressão, a própria síndrome de burnout, que é o colapso ali pelo excesso de trabalho, eles dispararam nos últimos anos. Então a pessoa ter 2 dias seguidos ali de folga não é preguiça, igual muitas pessoas falam. É até uma necessidade biológica. Ter tempo para dormir melhor, conviver com os filhos, a gente também tem a nossa vida pessoal. Nem tudo se resume a trabalho. Além disso, um ponto que eu acho muito importante, que eu vejo também poucas pessoas falarem, é o crescimento pessoal. Ou seja, com essa rotina puxada, é quase impossível o trabalhador ele conseguir conciliar o emprego com uma faculdade, com um curso técnico. Ele simplesmente não vai ter horas disponíveis ali na semana dele. E aí, conseguindo reduzir essa carga de trabalho, vai abrir oportunidades para que os jovens eles possam ali estudar, fazer faculdade. E é aquilo, uma população que estuda, ela vai conseguir produzir melhor, errar menos e também criar soluções mais inteligentes. E é um dos pontos mais importantes do nosso país, né? Porque no longo prazo, a qualificação ela é o único caminho real para fazer com que o nosso país ele possa enriquecer de verdade e trazer salários cada vez melhores e também maiores. Para a gente conseguir ter uma ideia do que pode acontecer com o Brasil, a gente pode olhar até o exemplo do Chile, que fez algo parecido recentemente. Eles também aprovaram uma lei para reduzir até 40 horas semanais ali de trabalho. Então eles criaram uma transição bem gradual, assim, que eu espero que é o que aconteça de verdade aqui no Brasil, e também permitiram regras mais flexíveis, como a semana de 4 dias de trabalho e 3 dias de folga, mas assim, se encaixando em cada tipo de negócio. No fim foi o que eu falei, a escala 6 por 1, ela não pode ser só onde um lado ganha e o outro ele perde. Para ele conseguir dar certo no Brasil, na minha opinião, o governo ele vai sim precisar ajudar as pequenas empresas ali, reduzindo, por exemplo, os impostos sobre a contratação ali de pessoas e também facilitando o acesso a, sei lá, algumas tecnologias para conseguir aumentar a produtividade. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou dele, não esquece de conferir o formulário que a gente tem aqui embaixo e também acompanhar os nossos próximos vídeos. Fechou? Então a gente se vê na próxima.